Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim, espero que vocês sejam prontos para ouvir e falar sobre futebol americano, comentando aqui, trazendo as suas análises sobre os jogos da semana 14, última semana com bye week que aconteceu na NFL agora, a partir da semana 15 até 18, 4 semanas com todos os times jogando, com alguns jogos em alguns sábados, jogo de Natal, tá? Uma maravilha esse final de ano, com muitos bons jogos para acompanhar, porque é finais, para disputar divisão, interesse em wild card, tudo isso vai atrair muita competitividade e também quem vai ficar nas primeiras posições do draft também acaba atraindo alguns jogos interessantes, como alguns que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Hoje nós vamos falar de Thursday Night Football, porque não teve vídeo na sexta-feira, porque eu estava ocupado. Na sexta-feira eu estava muito bem ocupado, aliás, ajudando minha esposa numa programação da escola dela. Então, hoje nós vamos falar sobre Thursday Night Football no vídeo da quarta-feira. Lions 44, Cowboys 30. Jogo muito, mas muito bom, excelente de ter sido acompanhado. Quem assistiu ficou acordado até tarde, não se arrependeu. Talvez os torcedores dos Cowboys, mas quem é simplesmente fã de futebol americano, não torce para nenhum dos times, gostou do que aconteceu. Lógico, não era o meu previsto, eu previ vitória para os Cowboys, mas eu disse que eu não estranharia caso o Dallas Cowboys perdesse para os Lions e foi o que aconteceu. O que de certa forma pela rivalidade com o 49ers até que atrai um pouquinho mais da felicidade do torcedor de São Francisco, mas deixa isso para lá porque não foi o caso, porque eu previ vitória para os Cowboys, mas ela não aconteceu. Com a derrota, os Cowboys se distanciaram um pouquinho da chance de wild card ou de playoffs? Sim, se distanciaram. Muito? Não, porque o Eagles também perdeu na segunda-feira, mas nós vamos falar disso lá no finalzinho do vídeo. Agora, o Lions não está longe de wild card, ainda está na busca, está in the hunt ainda, né? Ele ainda não está garantido no wild card, mas está próximo disso, vai depender de alguns deslizes de outros times. Porém, todavia, entretanto, lá está ele. Pode ainda brigar pela vitória na divisão? Pode, vai ter que vencer os próximos 4 jogos e contar com derrotas de Green Bay e Chicago Bears, que pode muito bem acontecer, mas está um pouco difícil de acontecer dessa forma, porém, todavia, entretanto, ainda é possível. Então, se você é torcedor dos Lions e está aí querendo ver seu time no wildcard, não perca as esperanças. Se você é torcedor dos Cowboys, idem, porque o Eagles está permitindo vocês sonharem um pouco mais. Vai que, né? Mais uma surra em Atlanta e mais uma vez o Atlanta Falcons foi a vítima da surra, né? Dessa vez no duelo de passarinhos, o passarinho nem é Chicago Bears nem é passarinho. O Seattle Seahawks desceu o sarrafo no Atlanta Falcons. Lógico, não foi aquele sarrafo que nem aconteceu contra outros times que já estava resolvido no final do primeiro tempo o jogo? Não, muito pelo contrário, isso foi resolvido no segundo tempo. Primeiro tempo 6-6. Estava disputado, existia a possibilidade de vitória ainda do time do Falcons, possibilidade, porém, todavia, entretanto, na virada do jogo, a disparidade entre as comissões técnicas fez total diferença, porque o Seattle Seahawks voltou outro. Sam Darnold, que vinha jogando mal, voltou a jogar bem, 3 touchdowns, 1 interceptação apenas, nada fora do comum. Enquanto do outro lado o Kirk Cousins continuou bem assim, do mais ou menos pro ruim, nenhum touchdown, 2 interceptações, um jogo corrido com 120 jardas, mas que não foi efetivo em momento algum. O contrário do outro lado, que apesar de não ter marcado touchdowns, anotaram só 129 jardas, o que desafogou um pouquinho mais a vida do Sam Darnold e facilitou o play action. Aí sim começou a pegar de surpresa o Atlanta Falcons, que vinha com sua defesa muito bem, obrigado, mas não conseguiu manter o mesmo nível no segundo tempo. O Falcons já diz adeus aí de vez para as chances de playoffs, vai agora brigar por melhores posições de draft, o que para eles não vai fazer diferença nenhuma, porque a escolha deles do primeiro round ano que vem é do Los Angeles Rams, ou seja, o Rams vai torcer para os Falcons tomarem cacetada atrás de cacetada nas últimas 4 semanas, porque fica melhor para eles. Enquanto isso, o Seattle Seahawks está na briga pela divisão da NFC Oeste e, por que não, pela bye week, junto com os Bears, junto com, por que não, o Packers, também junto com os Rams e, por que não, junto com os 49ers. Sim, o 49ers tem chance de ganhar a bye week dependendo das combinações de resultados. Acho difícil? Acho.
mas estão aí. E o Seattle Seahawks está na frente por enquanto. Né? Essa disputa pela NFC West está muito interessante e vai ficar interessantíssima até a semana 18. Cincinnati Bengals 34-39 Buffalo Bills, e quem não gosta de jogo em neve é porque não assistiu esse jogo. Que jogo maneiro de se assistir. Muito bom, muito legal, extremamente disputado, tiroteio. O único quarto que não teve pontuação nenhuma foi o terceiro quarto, onde o Cincinnati não marcou nenhum único field goal. Em compensação, o último quarto foi tiroteio, 21-13 para os Bills, a retomada dos Bills no último quarto, 2 interceptações do Joe Burrow, uma retornada para touchdown com Christian Benford, mudou totalmente a história do jogo nesse momento. Quer dizer que o Joe Burrow jogou mal? Não, ele jogou muito bem a despeito, né? Apesar das 2 interceptações. Foram 4 touchdowns, 1 touchdown corrido por Chase Brown. Não foi um jogo bom por terra por parte do Cincinnati Bengals, 62 jardas apenas. E esse é um dos maiores problemas, além da defesa, óbvio, para o Cincinnati Bengals. Enquanto do outro lado, nós tivemos 183 jardas corridas pelo time dos Bills, 80 jardas com James Cook, 78 jardas com o Josh Allen, sendo que a maior corrida dele foi de 40 jardas e ainda assim um touchdown anotado justamente nessa corrida de 40 jardas. 3 touchdowns lançados pelo quarterback, um para Dalton Kincaid, outro para Khalil Shakir e outro para Jackson Howes. Enquanto do outro lado, 2 touchdowns para T. Higgins, um para Mike Gesicki e o outro para Chase Brown. Mas aí nós tivemos um touchdown de retorno, né, que acabou sendo a diferença entre os dois times. Se não tivesse ocorrido provavelmente esse touchdown ou essa interceptação, talvez o Cincinnati Bengals tivesse vencido mais uma vez o Buffalo Bills em temporada regular. Mas os Bills quebraram um pouco esse tabu e voltaram a vencer os Bengals depois de um bom tempo e continuam sonhando aí, já vão ter vaga garantida aí na pós-temporada. Mas ainda sonham com a divisão, mas tem que contar com a sorte de os Patriots perderem os próximos 4 jogos, ou boa parte dos próximos 4 jogos. Inclusive os Bills têm que ganhar dos Patriots nessa semana 15, mas aí deixa isso para as previsões amanhã. Já o Cincinnati Bengals vai ter que contar muito, mas muito com a sorte. Steelers e Ravens têm que perder os próximos jogos, todos os próximos jogos, e os Bengals têm que ganhar os próximos jogos para vencer, mesmo com campanha negativa, a sua divisão, o que é algo muito difícil de acontecer. Fazer o quê? Paciência, né? E um jogo que tinha tudo para ser um dos piores jogos da semana se tornou um dos melhores. Titans 31, 29 Browns. Não foi um baita jogo do Cam Ward, apesar de dos seus 2 touchdowns e uma única interceptação, 2 touchdowns de Tony Pollard, melhor jogo, um dos melhores jogos da vida de Tony Pollard, 161 jardas corridas em 25 carregadas, 2 touchdowns. Foi assim um jogo muito interessante de se assistir. Do outro lado, Shedeur Sanders, 23 passes completados de 42. Esse é o problema, muita bola na mão do Shedeur Sanders, que ainda é novato, está na sua terceira ou quarta semana como titular, não vou me lembrar agora, mas foi um jogo muito bom dele. Né? 3 touchdowns lançados, uma interceptação, foi pouco sacado. Achava-se aqui também, por exemplo, que o Cam Ward ia ser uma vítima, uma das piores vítimas do Myles Garrett. O único saque que teve foi do Myles Garrett. Ainda faltam 3 para ele quebrar o recorde. Ainda tem 4 semanas, pode acontecer. Porém, todavia, achava-se que nesse domingo seria quebrado esse recorde. E não aconteceu isso. E bom para os Titans, bom entre aspas, né? Porque agora eles acho que perderam essa primeira posição no draft para os Giants, se eu não me engano. Ou estão aí nessa paridade com os Giants. E já o Cleveland Browns se mantém aí nas primeiras 5 colocações do draft com essa derrota, mas não foi culpa do Shedeur Sanders, foi mais culpa do seu técnico do que do Shedeur Sanders. E vamos lá, o jogo corrido fraco demais também, porque dessa vez Quinshon Judkins não conseguiu ser eficiente nas suas corridas e o único touchdown corrido foi marcado por Shedeur Sanders, ou seja, o Shedeur foi responsável por 4 touchdowns, 3 lançados por ele e 1 corrido por ele. Agora, a vida dos dois é ver quem serão os primeiros colocados ali dentro do draft, porque chance nenhuma mais eles têm. Fazer o quê? Paciência, né? Lavada da semana, o shootout do Minnesota Vikings em cima do Washington Commanders.
Esse aqui foi outro que eu imaginei que não seria nenhum absurdo se essa vitória acontecesse por conta das várias contusões que o time tinha em campo, mas eu não estava confiante quanto ao J.J. McCarthy, né, nesse jogo, porque ele já vinha de jogos ruins, estava em protocolo de concussão, mas eu acho que o J.J. McCarthy é aquele tipo de jogador que joga muito bem o primeiro jogo de retorno dele, depois ele vai caindo de produção, como aconteceu na outra vez que ele retornou de contusão. E Jayden Daniels, que sinceramente nem era para ter entrado em campo, teve o pior jogo da sua vida, na minha opinião, né? Foram 9 passes completados de 20 tentados, 78 jardas apenas, uma interceptação. E com Marcus Mariota também, nada de diferente. 2 passes completados de 4, 30 jardas, uma interceptação. Não teve um único touchdown, óbvio, não teve um único field goal, óbvio, 0 pontos. Está 3-10, talvez aí na briga também por primeiras posições e draft. Enquanto o Minnesota Vikings ainda sonha com pós-temporada, o que vai ser muito difícil com 8 derrotas. Mas pelo menos ficar com campanha positiva, pode ser que fique. Esse ano Kevin O'Connell não está muito bem nas suas chamadas, no seu jogo de ataque. A defesa também não está aguentando ficar muito tempo em campo, mas dessa vez nem precisou tanto da defesa, né? O ataque ficou tempo pra caramba em campo, a defesa ficou mais descansado, o que facilitou a vida do time de defesa quando precisou estar em campo. Nem precisou tanto sec, foram 2 sacks, um em cada quarterback para perder 9 jardas. Apesar de tudo isso ainda, J.J. McCarthy sofreu 4 sacks para perda de 12 jardas, lançou 16 passes completados de 23 para 163 jardas e 3 touchdowns, além do touchdown corrido por Jordan Mason, e Aaron Jones ainda correu mais 76 jardas, num total de 162 jardas do time de Minnesota contra 107 jardas corridas do time de Washington. Tá? Então, esse é o resumo desse jogo, esse é o resumo da situação dos dois times em suas respectivas divisões. Um eliminado, o outro com sonhos, pequena porcentagem, mas ainda é sonho, vai que. Miami Dolphins 34-10 para New York Jets. Jets marcou no primeiro e no último quarto. Os dois do meio ficou em branco. Um touchdown no primeiro quarto, o touchdown ainda foi de retorno, se eu não me engano, retorno de kickoff, aliás, retorno de punch anotado por Isaiah Williams, 91 jardas de retorno, aliás, 78 jardas de retorno, né, foi a mais longa, foi justamente a do touchdown, e depois só um field goal lá no finalzinho. Isso porque o Miami ainda marcou apenas 3 pontos no segundo quarto e marcou 0 no terceiro, mais 10 pontos no último quarto. Não foi um jogo brilhante de Tua Tagovailoa, como não vem sendo em nenhum dos seus melhores jogos nesse ano. 13 passes de 21 tentados, 127 jardas, um touchdown. Já o jogo corrido foi qualquer coisa fora de série. 239 jardas, 107 do Jalen Wright, 92 do Devon Achane, um touchdown para cada um dos running backs, e o Achane ainda saiu com contusão na costela, é dúvida para o próximo jogo. Jalen Waddle, até o Waddle correu uma única corrida, 21 jardas. Ollie Gordon, 17 jardas em 5 corridas. Eu espero mais do Ollie Gordon, mas tá um pouco difícil, ainda marcou um touchdown. Ou seja, 4 touchdowns ao todo, dá seus 28 pontos, mais 2 field goals. E Jalen Waddle foi responsável pelo touchdown aéreo com 50 jardas recebidas em 5 passes recebidos de 7 alvos. Foi um jogo, vamos dizer assim, que até protocolar. O que vai garantir a vitória do time são os 24-7 logo no primeiro tempo. Depois disso foi administrar o jogo e pontuar só ali no final para finalizar de vez o martírio dos Jets, que já estão eliminados, briga por primeiras posições de draft, enquanto o Miami Dolphins sonha, é um sonho muito distante, quase utópico, com vaga no Wild Card. Acho que não acontece, mas se é sonho, o torcedor está livre para contar com esse sonho enquanto puder. Esse próximo jogo é um que eu não imaginava que aconteceria da forma que aconteceu. Eu imaginava que poderia ter vitória do time que venceu? Imaginava, mas com uma porcentagem bem menor do que outros que eu tinha imaginado antes e falava que havia possibilidade de vitória do outro time que eu tinha dito que perderia. E foi o Tampa Bay Buccaneers, que perdeu de 24-20, um jogo terrível do Baker Mayfield. A gente sabe que ele está contundido, ele pode jurar de pé junto que está 100%, a gente sabe que não dá para ver na forma dele lançar a bola, dá para ver na forma como ele leva a pancada quando ele corre com a bola.
Enquanto do outro lado, eu não esperava um jogo como foi o jogo do Tyler Shough. Foram 3 touchdowns corridos, 2 do Tyler Shough, uma interceptação lançada por ele e nenhum touchdown. Apesar de tudo isso, foi um jogo excelente. O que pode ter complicado a vida, mas complicaria para os dois? A chuva. Choveu muito na Flórida. O jogo Jacksonville Jaguars também contou com muita chuva. Mas nesse jogo aí, atrapalhou muito mais a vida do Baker Mayfield de Companhia Limitada, que poderia ter variado um pouco mais, insistido um pouco mais no jogo terrestre, mas foram aí 30 lançamentos para o Baker Mayfield, 14 passes completados, o que dá menos de 50%. O pior jogo do Baker Mayfield, na minha opinião, nessa temporada. Enquanto, do outro lado, o Tyler Shough teve 13 de 20. Tá certo, pouca coisa mais de 50%, mas foi bem melhor que o Baker Mayfield. E um jogo mais, assim, travado por conta da chuva. E uma distanciada a mais das primeiras posições do New Orleans Saints em relação ao draft do ano que vem. Já o Tampa Bay Buccaneers, com essa derrota, tá ali pareado com o time de Carolina, né? O Carolina Panthers tá ali empatadinho com o Tampa Bay Buccaneers nessa busca pela NFC Sul, que provavelmente mais uma vez vai ter apenas o campeão indo para a pós-temporada. E agora quem vai ser? Tampa ou Carolina? Tem 2 jogos entre esses 2 times ainda. O outro jogo do outro time da Flórida foi justamente Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars. Dessa vez aqui vitória, essa aqui eu acertei, vitória dos Jaguars, só que eu disse que sim, poderia acontecer a chance de vitória do Indianapolis Colts. Poderia, se talvez Daniel Jones não tivesse rompido o tendão de Aquiles da perna direita, né, do pé direito. Ele já estava com a perna esquerda contundida, né, com fissura na fíbula, e talvez por conta disso forçou muito mais a perna esquerda e rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada. Riley Leonard foi o quarterback pelo resto do jogo, 18 passes completados e 29 tentados, 145 jardas, uma interceptação, assim como Daniel Jones teve 5 de 7 completados, 60 jardas e uma interceptação. Tivemos 2 touchdowns terrestres anotados pelo Indianapolis Colts, um por Jonathan Taylor, o outro por Riley Leonard. Um jogo terrestre que não foi bom mais uma vez o Taylor não teve 100 jardas corridas, e dessa vez nem mesmo recebendo bola ele conseguiu avançar porque ele não teve nenhum passe na sua direção. Do outro lado, Trevor Lawrence fez um jogo muito bom, foi bom para muito bom, estava aí nesse meio termo. 17 passes completados de 30, 244 jardas, 2 touchdowns lançados, um jogo corrido relativamente bom com 103 jardas totais, Travis Etienne correndo aí para 2 touchdowns em 74 jardas e 20 carregadas, o Trevor Lawrence correu mais 16 jardas em 4 carregadas. Quem poderia estar indo melhor seria o Bayshaw Tutton, mas não está sendo muito chamado, apenas 2 carregadas. Enquanto isso, Tim Patrick anotou um dos touchdowns aéreos e o Jacob Myers, o outro, nessas 244 jardas lançadas pelo Trevor Lawrence. Então foram ao todo aí 4 touchdowns, mais 2 field goals e um safety anotado em cima de Riley Leonard. Pior, Riley Leonard se contundiu e o Richardson também está na IR. O que aconteceu de bom? De bom para o Indianapolis Colts, eles contrataram Philip Rivers, o vovô Philip Rivers, que tem 44 anos e não joga desde 2020. Fazer o quê, né? Eu não sei o que eles pensam com isso. Vai que ele surpreenda? Acho difícil. Porém, todavia, entretanto, eu talvez fosse atrás de algum outro quarterback mais novo, mesmo que talvez não tão preciso como ele foi no seu auge, tá? Porém, todavia, entretanto, é ele quem vai jogar pelo Indianapolis Colts até o final da temporada, talvez. Estava esquecendo. Jacksonville Jaguars agora assume isoladamente a liderança da AFC Sul. Em segundo lugar, Indianapolis Colts, e ali coladinho com o Colts está também o time do Houston Texans, que venceu no Sunday Night Football Kansas City Chiefs, mas nós vamos falar sobre esse jogo ainda. Ou seja, tá outra divisão aí bem disputada, mas agora acho que o Indianapolis Colts é carta fora do baralho de vez por conta desses problemas de contusão, tá? Enquanto Jacksonville Jaguars e Houston Texans agora vão brigar por essa divisão sul da AFC. Melhor jogo de Aaron Rodgers pelo Steelers até hoje
deu a vitória para o time de Pittsburgh em cima do Baltimore Ravens, jogando em Baltimore, 27-22. Outro jogo muito ruim do Lamar Jackson. Tá totalmente fora daquilo que a gente costumou a ver de Lamar Jackson. É notável que ele está contundido, ele jura de pé junto que não, mas a gente sabe, toda semana ele está questionável, toda semana ele está perdendo alguns treinos por conta de tratamento de lesão, e a gente sabe que é tratamento de lesão. E a gente vê no jogo dele que ele não está com a mesma precisão de passe, ele não está correndo bem, quando ele corre parece uma balsa saindo do porto. Ele teve 219 jardas, só que 19 passes completados de 35. Um jogo corrido que, apesar das suas 217 jardas, não tem ajudado tanto quanto deveria o Lamar Jackson. E boa parte dessas jardas corridas foram já no final do jogo, quando o jogo já estava praticamente vencido pelos Steelers. Teve um único touchdown marcado e foi justamente pelo Lamar Jackson, em 43 jardas carregadas por ele, 94 pelo Derrick Henry, mas em 25 carregadas, 3,8 jardas de média. Tá feia a situação. Ainda teve uma interceptação também lançada pelo Lamar Jackson, além do touchdown, que foi anotado pelo Isaiah Likely. Um deles, faltou um ser marcado, mas aí entra naquela confusão de ser ou não ser recepção. Muitos falaram que foi, só um falou que não foi, a regra diz uma coisa, a interpretação vai para vários outros lugares, porém, todavia, entretanto, é passível de não ser marcado, apesar de eu querer que tivesse sido marcado, porque assim, talvez eles tivessem vencido e aí teria ficado melhor o meu placar, né, de previsões. Mas aí são outros 500. O Steelers volta à liderança da divisão com 7 vitórias e 6 derrotas. O Baltimore Ravens cai para segundo de novo com 6 vitórias e 7 derrotas. Ainda está na busca pela divisão, mas sinceramente eu acho que vai ficar com os Steelers mesmo. E como diz o Felipe Vieira lá no On The Clock, é um desperdício de vaga nos playoffs. Mas se vencer é quem merece, né? Vai quem merece, vai quem vence. Talvez seja um one and done, o vencedor dessa divisão. Broncos e Las Vegas Raiders, 24-17 para os Broncos. Liderança isolada na AFC Oeste, disputa ali par a par com o Patriots pela bye week, pelo bye, né, nos playoffs, pelo descanso no first seed aí, enquanto o Las Vegas Raiders está ali na briga pelas primeiras posições junto com o New York Giants e, por que não, o Tennessee Titans também. Jogo excelente de Bo Nix, 31 passes completados de 38. 212 jardas, foi um jogo de passes curtos, nem precisou apelar para passes longos, coisa e tal. Ele foi sacado 3 vezes, perdeu 8 jardas apenas, enquanto do outro lado nós tivemos 4 sacks totais e 24 jardas perdidas. O Gene Smith foi substituído pelo Kenny Pickett no final, ali na parte final do jogo, ele saiu contundido, não foi um bom jogo de nenhum dos dois, teve pontuação só no primeiro e no último quarto. A pontuação do último quarto já foi para encerrar o jogo, foi já tudo garbage time, então 17 pontos, uma pós-diferença é ilusório. Não conte com esse placar para falar que foi um bom jogo do Las Vegas Raiders, porque não foi. 40 jardas corridas apenas, Ashton Jeanty com média de 3 jardas por corrida, 30 jardas em 10 carregadas, poucas carregadas, né? Tá concentrando muito no jogo aéreo e não tá dando certo. Enquanto o Bo Nix, apesar dos 38 passes lançados, ainda teve ajuda do jogo terrestre com 152 jardas. Um touchdown marcado por R.J. Harvey e o outro marcado pelo próprio Bo Nix. Quem diria, hein? Foi muito bom o jogo terrestre dessa vez. Foi assim um jogo bem protocolar. Foi para vencer o pior time da divisão, um dos piores times da NFL, e tá aí Denver Broncos liderando com folga. Essa divisão é agora garantido como possível vencedor da divisão. Pode perder ainda para os Chargers, mas com a situação da mão do Justin Herbert é complicado pensar dessa forma. Mas é bem provável que vai ficar o título com o Denver Broncos mesmo, depois de anos sem vencer a divisão. Enquanto isso, Las Vegas Raiders busca por first pick lá no draft de 2016, ou 2026. E outro jogão, um jogo muito bom ter sido acompanhado, apesar de não ter sido aquele baita placar esticado, né? Foi 21 para o Bears, 28 para o Green Bay Packers. Num jogo que eu tinha previsto vitória dos Bears, mas não estranharia em hipótese alguma vitória do Green Bay Packers pelo fator casa,
pela forma como os Packers vêm jogando nas últimas semanas, e a vitória eu previ para os Bears, pela forma como eles vinham jogando, principalmente segundo tempo, coisa e tal, mas dessa vez o segundo tempo muito bom não foi suficiente para livrar os Bears da derrota, tá? Derrota por uma posse, foi um jogo muito bom do Bears, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 14-3 para os Packers, depois foi aí um total de 18-14 para o time dos Bears no segundo tempo, mas insuficiente para vencer o jogo. Até porque numa última tentativa de empate, nós tivemos aí uma interceptação lançada pelo Caleb Williams, mas aí também já tem um desespero, coisa e tal, dá para entender. Não foi um excelente jogo do Caleb Williams, tá mais ou menos naquela média que ele vem apresentando durante o ano inteiro, mesmo nas melhores vitórias do Chicago Bears. O jogo terrestre dessa vez colaborou bastante, 138 jardas, mas não teve touchdown anotado. E ainda nós tivemos uma conversão de 2 pontos, além de 2 field goals anotados pelo Cairo Santos. Do outro lado, o Jordan Love, 17 passes de 25, 3 touchdowns lançados, uma interceptação, mais do mesmo, tanto faz aí, não fez diferença, quase não fez diferença, né? Jacob Myers anotou um touchdown por terra, e isso também fez toda a diferença, foram 4 touchdowns, 86 jardas pelo Jacob Myers e 117 totais do time do Green Bay Packers, também ajudou bastante o Jordan Love. As defesas fizeram bons trabalhos, apesar de mais ação, mais atividade em tackles por parte do time do Green Bay, mas o resto, tirando as pressões no quarterback, o resto foi parecido. Só o Green Bay Packers teve 6 pressões no Caleb Williams contra apenas uma em cima de Jordan Love, isso no site da ESPN. Isso daí tirou a liderança da divisão dos Bears e passou a liderança para os Packers, que tem 9 vitórias assim como os Bears, mas tem apenas 3 derrotas por conta do empate. Dessa vez o empate está favorecendo os Packers e esse empate está desfavorecendo o time dos Bears. Então, os Bears agora em segundo lugar, terceiro os Lions, em primeiro o Green Bay Packers. Temos mais 4 rodadas, isso pode mudar. Essa briga pela NFC Norte também está muito interessante até a semana 18, provavelmente. Mais um massacre no futebol americano, mais um sofrido pelo Arizona Cardinals, outro time que está na briga pelas primeiras posições do draft aí, outro time que provavelmente o head coach não volte para o ano que vem. O Gannon provavelmente vai já atualizar seu LinkedIn, vai mandar mais currículos, enquanto isso do outro lado, Los Angeles Rams na briga pela NFC Oeste. Nesse duelo divisional foi quem levou a melhor, tá 10-3, 5-2 como visitante. Arizona tem uma única vitória em casa, 6 derrotas. A coisa tá ruim, a coisa tá preta. Arizona Cardinals já está eliminado já há um bom tempo, acho que há umas 2 rodadas pelo menos. E a briga pela NFC Oeste entre Rams, Seahawks e 49ers vai ser muito interessante nessas últimas 4 semanas. Matt Stafford, um jogo quase que perfeito, 22 de 31, 281 jardas, 3 touchdowns lançados. Do outro lado, o Brissett, com 25 passes de 44, 271 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, nenhum touchdown corrido do lado do time do Arizona Cardinals, 51 jardas apenas por terra, sendo que 22 delas foram por Jacob Brissett. Fraquíssimo jogo terrestre em Arizona. Enquanto do outro lado, Blake Corum, 128 jardas em 12 carregadas, 2 touchdowns. Kyron Williams, 84 jardas em 13 carregadas, 1 touchdown. Tá? Até Ronnie Rivers, que é novato aí, 41 jardas em 8 carregadas. Tão fácil estava passar pela defesa, pela linha defensiva do Arizona Cardinals. 45-17 talvez tenha sido até pouco, porque no último quarto foi o único quarto que eles não passaram dos 10 pontos. 10-7 no primeiro quarto, 14-3 no segundo quarto, 14-0 no terceiro quarto e aí 7-7 no último quarto, que é para dar aquela folga, garbage time. Eu poderia até colocar o Garoppolo aqui para jogar um pouquinho, não colocou, deixou o Matt Stafford até o final, o que é arriscado na minha opinião, mas fazer o que, né? O Chama que veio pensa de forma diferente de muitos de nós. Recebedor do dia, Puka Nacua, 7 recepções, 167 jardas, 2 touchdowns, 23.9 jardas de diferença, aliás, de média para ele, a mais longa de 32 jardas. Foi um senhor jogo do Puka Nacua.
O segundo recebedor com mais jardas foi o Colby Parkinson com 32 jardas em 3 recepções. Nem o Devante Adams passou das 30 jardas, para você ter uma ideia. Tamanha foi o monopólio do Puka Nacua nas recepções. Defesa, 11 pressões em cima do Brissett, apenas 3 sacks, mas 11 pressões, 6 passes desviados. Do outro lado, 2 pressões no Matthew Stafford, 2 passes desviados, nenhum tackle for loss, nenhum sack, apesar dos 80 tackles. Foi o time que mais ficou em campo, time de defesa do Arizona Cardinals, então teve que trabalhar bastante. Chega uma hora que cansa, não dá conta do jogo, né? Então, azar, fazer o quê? Paciência, é o pior time da divisão oeste da NFC há um bom tempo e provavelmente vai continuar assim por pelo menos mais alguns anos até essa reestruturação ser finalmente confirmada, colocar um técnico bom, trazer um quarterback bom e fazer um time bom ao redor desse quarterback. Fazer o quê? O torcedor de Arizona Cardinals tem que ter a maior paciência do mundo. Sunday Night Football, que poderia ter sido melhor? Poderia, mas foi interessante? Muito interessante. Vitória dos Texans em cima dos Chiefs em Kansas City. Cara, eu apostei nos Chiefs? Apostei. Imaginava uma possibilidade de vitória para os Texans? Sim. Falei assim, não estranharia se os Texans vencessem esse jogo muito por conta da defesa e foi justamente o que aconteceu. Se não fosse a defesa, esse ataque não teria marcado 2 touchdowns e não teria vencido o jogo. Tá certo que precisou sofrer muito para chegar nessa vitória, mas conseguiram a vitória. Não foi jogo bom de nenhum dos 2 quarterbacks, tá? CJ Stroud, 15 de 31, menos 50%, 203 jardas, 1 touchdown lançado. Patrick Mahomes, 14 passes completados de 33, 160 jardas, 0 touchdowns, 3 interceptações. Tá certo, ele jogou mal, mas foi tudo culpa dele? Não. Um monte de drop miserável de jogadores, inclusive do Travis Kelce. Travis Kelce, eu creio que aposenta ano que vem. Ele não está jogando nada bem. Ele até teve bons momentos, melhores momentos em temporada regular do que no ano passado, mas eu creio que ele não vai ter chances de pós-temporada para tentar mostrar o seu serviço de novo como recebedor de pós-temporada que ele sempre se mostrou. Para você ter uma ideia, o maior recebedor foi o Xavier Worth com 55 jardas em 3 recepções. O segundo maior recebedor, Hollywood Brown, com 35 jardas em 1 recepção. O Travis Kelce teve 1 recepção em 5 alvos. Noah Gray, 1 em 3. Noah Gray também dropou 2 passes, Senhor da glória. Coisa horrorosa. Porém, todavia, entretanto, alguns dos passes ruins de Patrick Mahomes. Ele está jogando bem abaixo do nível dele. Talvez bem abaixo do nível médio considerado para ele, tá? E mesmo com o jogo terrestre colaborando para possíveis melhores jogadas com play actions, não funcionou. Foram 126 jardas, 59 jardas do Patrick Mahomes, 1 touchdown anotado pelo Kareem Hunt, mas baixíssima média de jardas, tirando o Patrick Mahomes com 8,4 jardas corridas, 2,5 jardas corridas pelo Kareem Hunt, 3,3 pelo Isaiah Pacheco, 7 jardas corridas pelo Rashard Smith, mas foi apenas uma única corrida de 7 jardas. Ele quase não participa do jogo. Tá fraco o jogo terrestre do time do Kansas City Chiefs, a gente vem falando já faz tempo, e Patrick Mahomes não vem jogando no nível MVP, ou até mesmo no nível aceitável para Patrick Mahomes, o que colabora com essa campanha de 6-7 para o Kansas City Chiefs, campanha negativa pela primeira vez em 9 anos de Patrick Mahomes titular, e o Houston Texans, pelo contrário, está lutando pela sua divisão, a AFC Sul. Precisa contar agora com derrotas tanto de Jacksonville Jaguars quanto do Indianapolis Colts e vencer mais alguns jogos para conseguir vencer essa divisão sul do lado da Conferência Americana. E para encerrar, segunda-feira com um jogo que foi sofrível de se assistir, tá? Foi sofrível porque é um jogo que eu vi vitória de um e o outro venceu, mas que eu falei, não me estranharia a vitória desse time. A vitória desse time foi justamente do Chargers. Eu apostei nos Eagles e os Chargers venceram. Por que eu não estranharia os Chargers vencerem? Porque o Chargers vem uma moral gigantesca, mesmo não jogando tão bem. E o Justin Herbert com a mão esquerda quebrada, jogando com proteção, certo, mas isso seria um fator
para o jogo dele ruim, e foi o que aconteceu. Apesar de ele ter jogado mal até com a mão boa, né? Porém, todavia, entretanto, eu esperava muito mais do Philadelphia Eagles, contando com esse fator do lado dos Chargers, e não é o que tem acontecido. O Eagles não entregou praticamente nada. Praticamente nada. Tivemos um touchdown de cada lado apenas. O do Eagles foi anotado por Saquon Barkley, que voltou a correr mais de 100 jardas. Foram 122 em 20 carregadas, o touchdown anotado. Porém, todavia, entretanto, nós tivemos 4 interceptações de Jalen Hurts, além dele perder um fumble depois de recuperar um fumble sofrido pelo cara que interceptou ele no jogo. Ele foi interceptado, o cara que pegou a bola sofreu fumble, ele recuperou o fumble, aí ele sofreu um fumble e perdeu a bola. Não foi o dia do Jalen Hurts, não está sendo o ano do Jalen Hurts. 21 passes completados de 40, 4 interceptações, 0 touchdown, 240 jardas. Muita bola na mão dele, tá certo, teve até um jogo corrido bom, mas fraco em play action. Saquon Barkley conseguiu passar das 120 jardas, como nós falamos aqui, anotou o touchdown. Jalen Hurts correu apenas 8 jardas, o Jalen Hurts está correndo pouquíssimo esse ano. E o Tank Bigsby correu apenas uma única vez para 4 jardas de ganho. A.J. Brown teve 100 jardas recebidas em 6 passes recebidos de 13 alvos. Mais um jogo que ele não reclama e mais um jogo que eles perdem. Enquanto ele estava mirando no Devonta Smith, no Dallas Goedert, que teve 78 jardas dessa vez, eles estavam indo até relativamente bem. Depois daquela monte de reclamação do A.J. Brown, ele começou a receber passe pra caramba, mas curiosamente, não vou dizer que é por causa disso, mas curiosamente eles começaram a perder alguns bons jogos depois que isso começou a acontecer. O Philadelphia Eagles está 8-5, ainda lidera a NFC Leste, mas tem uma certa ameaça aí do Dallas Cowboys ali, que está com 6 vitórias, 6 derrotas e um empate. Existe a possibilidade da perda da liderança? Existe, mas vai ter que contar com muita sorte do Dallas Cowboys. E eles estão tendo certa competência para vencer bons jogos. E vai ter que tropeçar muito, vai ter que ser muito, mas muito vacilão mesmo em perder jogos nessas 4 semanas. Mas do jeito que eles vêm jogando, pode acontecer muito, tá? Não duvidaria disso acontecendo. Não duvido 100%, não acredito 100% que isso aconteça. Mas também não vou duvidar de que existe essa possibilidade que ela pode acontecer de fato, porque o Philadelphia Eagles está fazendo uma força gigantesca para perder essa vaga nos playoffs para o Dallas Cowboys. Depois de estar ali liderando com 8-2, já são 8-5. E o Los Angeles Chargers, segundo colocado na AFC Oeste, está quase que 100% garantido nos playoffs aí. E vai ter que contar com muito azar da franquia, que está tendo azar pra caramba. Tivemos mais contusão na linha ofensiva. Tá feia a situação. O Herbert está com a mão aí toda lascada, a mão esquerda, apesar de estar jogando com proteção depois da cirurgia. Mesmo assim, ele ainda jogou relativamente bem, tá? Relativamente. Foram 12 passes completados de 26, menos de 50%, mas até dá para passar um paninho dessa vez na situação do Herbert por conta da lesão na mão. Ele correu muito bem, 66 jardas em 10 carregadas. Ele até fez stiff arm com a mão que está machucada em cima de jogadores dos Eagles. Ele foi o principal corredor. O Marion Hampton correu 56 jardas. Kimani Vidal, 44 jardas. Mais 3 jardas do Trey Harris e 169 jardas corridas do time. Isso ajudou bastante na posição do time para field goals, que foi o que deu a vitória para a franquia de Los Angeles, tá? Os field goals. Nós tivemos aí 5 de 5 do Cameron Dicker e 4 de 5 do Jake Elliott, o que fez diferença no final. Até porque foi para o overtime, esse jogo foi para prorrogação. E a quarta e derradeira interceptação do Hurts foi justamente ali perto de marcar. Mais uma vez, eles se deram mal. E aí, passe desviado, interceptado e feito. Derrota para os Eagles. Eu tive que assistir esse jogo, o segundo tempo principalmente, no dia seguinte, né? Isso na terça-feira, ontem, porque eu estava muito cansado, eu não ia conseguir assistir o jogo, e ainda bem que eu não insisti em assistir o jogo, porque eu teria dormido na sala. Eu tive que assistir depois o resto, mas foi um jogo ruim, foi feio de assistir, apesar de ter sido interessante em alguns momentos, mas foi ruim de assistir. Bem, pessoal, esse foi o nosso resumo.
Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para você receber o aviso dos vídeos postados aqui no YouTube. E comente e compartilhe com seus amigos, porque isso é interessante e ajuda o canal a crescer. A gente vai se embora para Master Tidal. Até o próximo vídeo. Valeu!